Olá, querido estudante. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Sou Rosana Dutra, professora ministrante do componente curricular de língua portuguesa. Em nossa aula de hoje, vamos identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo. No dia a dia, costumamos observar, além da paisagem, ao nosso redor, outdoor, de propagandas, placas de loja, de vendas, de sinalização em obras, entre outras. Mas será que você costuma observar com atenção o que está escrito nestes lugares? Ou você apenas presta atenção no colorido do outdoor, no artista que aparece nele ou no produto que ele oferece? Querido estudante, todas essas informações que passam pelos nossos olhos diariamente nem sempre estão escritas de forma correta. Precisamos ficar atentos. Com certeza, você já deve ter visto uma faixa parecida como esta, sinalizando obras em um determinado local na cidade. A placa diz: esta via será interditado de 1 a 2 faixas devido às obras. Ao lê-la, alguma coisa chama a sua atenção? Percebemos que na frase há inadequações gramaticais. E você sabe o porquê? Existem algumas regras que orientam a combinação das palavras nas frases e textos. Quando essa combinação é quebrada, como aconteceu na escrita da faixa que acabamos de ler, a frase parece ficar esquisita. Assim, o princípio linguístico que norteia a combinação das palavras na frase ou na oração é chamado de concordância. Na língua portuguesa, há 2 tipos de concordância, a nominal e a verbal. Hoje iremos estudar a concordância nominal, pois já vimos nas aulas anteriores a concordância verbal. Concordância nominal é a concordância em gênero e número entre o substantivo e seus determinantes, o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral. Agora vamos analisar a placa que vimos e verificar a forma correta de escrevê-la. Na escrita, esta via será interditado. Atenção para a palavra interditado. Temos aqui um erro de concordância, pois o substantivo via é feminino e o adjetivo precisa concordar com o substantivo, ficando também no feminino. A escrita correta é: esta via será interditada. A seguir temos de 1 a 2 faixas. O substantivo feminino faixas está no plural e concorda com o numeral 2, também no feminino plural. Logo, a frase fica de 1 a 2 faixas. Essa é a escrita correta, querido aluno. Por fim, temos devido às obras. Aqui, o substantivo obra está no singular. Por isso, o artigo deve concordar com ele, ficando também no singular, devido à obra. Mas, caso queira indicar várias obras, o substantivo e o artigo devem concordar, ficando as palavras no plural, devido às obras. Agora, veremos a escrita correta dessa frase. Esta via será interditada de 1 a 2 faixas devido à obra. E também podemos escrevê-la: esta via será interditada de 1 a 2 faixas devido às obras. Para fixar melhor a correta aplicação da concordância nominal,
precisamos atentar para algumas regras. A regra geral diz: todos os determinantes, adjetivo, numeral, pronome e artigo, devem concordar em gênero e número com o substantivo a qual se refere. Portanto, substantivo no feminino singular. Os determinantes precisam ficar também no feminino singular. Como no exemplo: que escola organizada. Escola, substantivo feminino e singular. Mais organizada, adjetivo feminino e singular. No próximo exemplo, temos: os alunos são educados. O substantivo alunos está no masculino e plural. Logo, os determinantes que o acompanham também devem ficar no masculino e no plural. Já no exemplo, polícia prende 8 pessoas por tráfico. Essa frase está correta ou algo soou estranho, querido aluno? Muito bem, você está atento, não é mesmo? Ela está incorreta. Se temos o numeral 8, indicando mais de um elemento, precisamos usar o plural. Isso quer dizer que a frase correta é: polícia prende 8 pessoas por tráfico. 8 pessoas. Além disso, existem casos específicos de concordância que geram muitas dúvidas, porque há diferença entre a norma culta, ou seja, a linguagem formal, e a linguagem coloquial, aquela usada no cotidiano. Veja a seguir algumas regras especiais de concordância nominal. Vamos começar com a palavra anexo. Essa palavra deve concordar em gênero e número com o substantivo a qual se refere. Vejamos o exemplo. Segue anexo o recibo. O substantivo recibo é masculino e está no singular. Logo, a palavra anexo concorda com ele, ficando também no masculino e singular. No próximo exemplo, seguem anexas as faturas. O substantivo feminino fatura está no plural. Logo, a palavra anexo também fica no feminino e plural. Anexas. Seguem anexas as faturas. Porém, há uma exceção, meu querido aluno. A expressão em anexo, essa expressão ela não varia, independentemente do gênero ou o número. Sempre usaremos em anexo. Vejamos o exemplo. Segue em anexo o recibo. Seguem em anexo as faturas. Agora observe a charge. O que você vê? Uma sala de aula com o aluno entregando de forma virtual uma maçã à sua querida professora. E ela agradece e responde: obrigada. Você observou a forma como ela agradeceu? Esta expressão foi usada corretamente? Sim, né, querido aluno? Ela está correta. Você sabe utilizar corretamente esta expressão? Muitas pessoas pensam que se estamos agradecendo a uma mulher, devemos falar obrigada. Caso o agradecimento seja endereçado a um homem, então falamos obrigado. No entanto, não é assim. Você precisa estar muito atento para isso. Há uma regra para o uso correto da palavra obrigado. Quando a palavra obrigado expressa um agradecimento, deve concordar com quem fala, ou seja, com o emissor. Por exemplo, quando o agradecimento é feito por alguém do sexo masculino, a expressão correta é obrigado. Vejamos o exemplo. O professor disse muito obrigado. Porém, quando alguém do sexo feminino é quem está agradecendo, a expressão correta é obrigada.
Exemplo, a professora disse muito obrigada. Então, mulheres agradecem com obrigada, enquanto os homens agradecem com obrigado. Agora, observe esta placa. Com certeza você já viu em algum lugar por onde andou, não é mesmo? Aviso: não é permitida a entrada com bebidas no balneário. Nessa placa temos a expressão é permitida. Você sabe como usá-la corretamente? Quando há a presença de um artigo ou pronomes, essa expressão varia, ou seja, ela concorda com a palavra que a acompanha. No exemplo, temos a entrada. A é um artigo que acompanha o termo entrada. A entrada não é permitida. Porém, se não houver um artigo ou um pronome na frase, a expressão é permitido. Ficará sempre no masculino singular. Como no exemplo, é proibido entrada de crianças. É proibido vender bebida alcoólica para menores. Pronto, querido aluno. Acredito que você está preparado para identificar o uso correto da concordância nominal. Agora vamos testar nossos conhecimentos? Me acompanhe. Vamos para a hora da atividade. Marque a alternativa onde há erro na concordância nominal. Letra A. A menina estudiosa passou na prova. Letra B. As meninas estudiosas passaram na prova. Letra C. Encontraram os portões abertos. Letra D. Aqueles casais pareciam felizes. Tempo na tela. Marque a alternativa onde há erro na concordância nominal. Você acertou, né? Então, a letra C é a resposta correta. Encontraram os portões abertos. Ah, estava atento, muito bem. A alternativa incorreta é a letra C. Você acertou. Neste caso, temos o substantivo portões no plural, acompanhado da palavra aberto no singular. A frase correta é: encontraram os portões abertos. Todos os termos no plural. Atividade 2. Nas mensagens abaixo, qual alternativa apresenta o uso correto da palavra anexo? Letra A. Maria. Segue anexo os 2 orçamentos solicitados. Letra B. Mando-lhe em anexo os 2 orçamentos solicitados. Letra C. As 2 planilhas solicitadas seguem anexo. Tempo na tela.
Segundo a regra, a palavra anexo deve concordar em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, com o substantivo a qual se refere. Nesse caso, a alternativa A palavra anexo, deveria ficar no plural, concordando com o substantivo orçamentos. Seguem anexos os dois orçamentos. Portanto, a alternativa A está errada. Da mesma forma, acontece com a alternativa C. A frase correta é: as duas planilhas solicitadas seguem anexas, com a palavra anexo no feminino e no plural, concordando com o substantivo planilhas, feminino plural. A alternativa correta é a letra B, pois o uso de em anexo é invariável, ou seja, não sofre alteração. Será sempre em anexo. Atividade 3. Responda se houve ou não erro no uso da concordância nominal, marcando X no quadro abaixo. O garoto era gentil e simpático. Pedro disse obrigada à professora. Os primeiros candidatos chegaram para a entrevista. As fotos vão anexas ao cartão. Tempo na tela. O garoto era gentil e simpático. Vamos marcar um X no não, pois temos a palavra garoto, substantivo masculino, no singular, mas gentil e simpático também no masculino singular. Na frase seguinte diz: Pedro disse obrigada à professora. Aqui vamos marcar um X na coluna do sim, pois a palavra obrigado deve concordar com o termo a qual se refere, professor. Assim, Pedro, substantivo masculino, disse obrigado. Os primeiros candidatos chegaram para a entrevista. Temos mais um X na coluna do sim. Se o substantivo candidato está no plural, logo a palavra primeiro também deve ficar no plural. Os primeiros candidatos chegaram para a entrevista. A próxima questão fala: as fotos vão anexas ao cartão. Aqui marcamos a coluna do não. A frase as fotos vão anexas ao cartão está correta, pois todas as palavras estão no plural e o termo anexo concorda com o substantivo fotos, anexas. Agora vamos relembrar um pouco mais a respeito do conhecimento que desenvolvemos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Vem comigo! Querido estudante, em nossa aula de hoje aprendemos sobre concordância nominal. A concordância nominal acontece quando, em uma frase, os termos que acompanham o substantivo devem concordar com ele em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular ou plural. Segundo a regra geral, os artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam em gênero e número com os substantivos
a que se referem. Além disso, estudamos também algumas expressões que costumam causar dúvidas no dia a dia, como o uso do obrigado, proibido e anexo. Observamos que não é difícil usar a concordância nominal. Basta prestarmos bastante atenção para usarmos corretamente as regras que aprendemos aqui. Fique atento! Lembre-se do que aprendemos na aula de hoje. Agora podemos finalizar a nossa aula. E se você sentir necessidade de rever as nossas aulas, é só ir às redes sociais do Centedes no YouTube, Instagram e no Facebook. Encontro você na próxima aula.